são 4h20 da manhã e o No Caminho já está no caminho, indo para o aeroporto do Porto. Hoje nós teremos aí 2 escalas, uma em Madrid e outra em Istambul, até finalmente chegarmos em Beirute. Olha aqui quem é que está me levando. Pastor Douglas está aqui, firme, dirigindo. Até já. Já cheguei aqui em Madrid e agora estou me dirigindo para o portão para embarcar para Istambul. Depois de 5 horas de viagem, finalmente chegamos aqui em Istambul. Você sabia que Istambul se chamava Constantinopla? Pois bem, venha comigo conhecer um pouco mais dessa cidade deslumbrante. Marhaba! Hoje chegamos à Turquia e eu quero te convidar para embarcar comigo nesta fantástica viagem. Você viu a chamada e sabe que o programa desta semana é no Líbano, mas como o voo tinha uma parada aqui em Istambul, nós paramos aqui para mostrar para você esse lugar histórico chamado Sultan Ahmed, o centro histórico de Istambul. Ao meu fundo tem a Hagia Sofia e à minha frente tem a Blue Mosque, a Mesquita Azul. Vem comigo! Esta cidade era até 330 d.C. chamada Bizâncio e foi, até 1453, Constantinopla. Sua atual denominação Istambul lhe foi outorgada em 28 de março de 1930. Istambul é a maior cidade da Turquia e uma das maiores da Europa. É a capital administrativa da província de Istambul, que compreende uma das 81 que está dividindo a Turquia. A Mesquita Azul, ou a Sultan Ahmed Mosque, ela foi construída em 1609 a 1617, uma duração mais ou menos de 7 anos e meio. Ela foi encomendada pelo Sultan Ahmed I, que ascendeu ao trono na idade de 14 anos. O real nome é Sultan Ahmed Mosque, mas nós do Ocidente chamamos Blue Mosque ou a Mesquita Azul, devido às suas paredes interiores formadas de um material que tem uma cor azul, né? Essa mesquita, ela tem 6 repartições e também ela tem ali 6 varandas. E esse número de 6 representa os 6 artigos de fé do Islã. Querido irmão e querida irmã que me assiste, esta nação é linda, a Turquia é linda, Istambul é uma cidade linda. Porém, a sua história religiosa não está bonita. Para cada paisagem que você vê uma mesquita, você vê agora a mesquita à minha direita, à minha esquerda, à frente, atrás. Precisamos, queridos, pregar o Evangelho nesta nação e em todas as nações que precisam de Jesus. Aqui você vai ver a entrada de mais uma mesquita, o local onde eles deixam os sapatos. Sempre você vai encontrar ali escritos do livro sagrado deles, nas entradas, nas paredes. No ano de 330, o imperador Constantino, atraído pela prosperidade da cidade, escolheu essa cidade para ser capital
da parte oriental do Império Romano. Constantino mandou construir a Basílica de Santa Sofia, que durou durante muitos anos e séculos como a maior igreja do mundo. Depois, quando o Império Bizantino decaiu e então o Império Otomano assumiu, o Sultan Ahmed transformou a Basílica de Santa Sofia em uma mesquita e construiu a outra mesquita que vimos, a Sultan Ahmed, a Blue Mosque. Essa praça, Sultan Ahmed, é o antigo hipódromo da cidade. Lógico, o hipódromo não existe mais, mas seu formato original foi mantido, bem como as suas esculturas, através dos obeliscos trazidos do Egito e também a casa alemã. Estes obeliscos estão espalhados por vários cantos da cidade. Em especial, o obelisco de Teodósios, ele foi construído pelo faraó Tutmoses III durante a sua dinastia no Egito, por volta de 1450 a.C. Mas ele foi trazido realmente para Constantinopla como um enfeite, como uma decoração de Constantino Grande para a sua nova capital. E eu estou aqui, numa casa de Turkish Delights, aqui, maravilhosos doces. E neste momento nós vamos comprar alguns para poder provar com você. Aguarde aí. Almond, hazelnut and pistachio. This walnut, this chocolate pistachio. This pistachio walnut. E olha aí a caixinha de delícias que nós compramos. Vamos ver? Tchan, 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 tchan. Olha aí os docinhos. A Turquia se destaca pelas suas belezas naturais, pela sua história, pela cultura. E um desses passeios que ficou muito conhecido foi a Capadócia, uma região semiárida na área central da Turquia, que é conhecida pelas inconfundíveis chaminés de Fada, que são altas formações rochosas em formatos de cone. Também muito famosa pelas viagens de balão, assim como também conhecida é a cidade de Pamukkale. Talvez ao falar este nome, você que assiste o programa não saiba, mas Pamukkale é a antiga cidade de Laodiceia, na região da Frígia, 60 quilômetros de Éfeso, conhecida por suas águas mornas. Você encontra ali uma das cartas que Jesus enviou a essa igreja, a igreja que não era nem quente e nem fria. Hoje, quando você visita essa cidade de Pamukkale, você encontra ali umas piscinas naturais. Ahlan wa sahlan fikum bil Beirut. Seja muito bem-vindo a Beirute e ao Líbano. O nosso programa No Caminho será aqui no Oriente Médio. Por isso, queridos, eu te convido a acompanhar conosco essa gravação. Algumas semanas atrás você recebeu aí uma triste notícia, que aqui houve uma explosão. E o nosso programa No Caminho se colocou no caminho e chegou até aqui para cobrir o acontecido. Mas o Líbano não tem apenas explosão, o Líbano não tem apenas só bomba. O Líbano tem belezas naturais, tem a culinária mais deliciosa do mundo. Tem, queridos, os cedros, tem Tiro, tem Sidom e tem um povo alegre. Então acompanhe a gente aí nessa viagem e embarque conosco. De 8 de 2020. Mais um momento de terror, mais um momento de tragédia e calamidade assola a cidade de Beirute. Você acompanhou as duas fortes explosões que provocaram, num raio de 5 quilômetros, destruição incalculável.
2.750 toneladas de nitrato de amônio, que estavam mal armazenadas num depósito do porto de Beirute, explodiram, causando tremor em toda a cidade, inclusive aqueles que estavam em alto mar sentiram o tremor. O barulho foi tão grande que até as pessoas que moram nas montanhas e nas vilas ouviram o estrondo como se fosse algo que ocorrera no seu quintal. Muitos desabrigados, 7.000 feridos ocupam os leitos de hospitais, mais de 170 vidas ceifadas, construções destruídas, corpos atirados no mar. Esse prédio que você vê agora, todo em pedra, destruído, bem como todos esses destroços, foi o local aonde aconteceu a explosão. Isso antes era um porto com lojas aos lados, com uma rodoviária, e esse teto aí você pode ver da estação rodoviária está todo destruído, os prédios ao lado todo destruído, inclusive os guinchos, os guindastes que trabalhavam no porto também todos destruídos devido à explosão. Este país, infelizmente, já foi palco de tantas guerras, de tanta destruição. Em 1975 a 1990, o Líbano passa pela Guerra Civil. E essa Guerra Civil podemos dividi-la em 4 etapas. De 75 a 77 acontece um massacre entre as comunidades religiosas. De 77 a 82 acontece a intervenção de Israel no sul do país, mediante a operação conhecida como Litani. De 82 a 84, Israel invade essa nação e toma Beirute. De 84 a 90, acordos finalmente foram realizados e firmados na Arábia Saudita, denominados Acordo Taif. E no final, houve alinhamento entre os partidos. A década de 80 foi sombria para Beirute, que foi deixada em ruínas devido ao massacre Carantina, realizado por milícias cristãs, e os bombardeios sírios aos bairros cristãos. Também houve uma sequência de atos terroristas e atrocidades cometidas pelas falanges libanesas por Israel e grupos palestinos. E quando o Líbano se reconstruía em 2006, acontece novamente outra guerra, a guerra entre Israel e Hezbollah, causando muitas mortes e destruição. Nós estamos aqui na rua de Gimesi, é um dos lugares mais próximos do porto, onde foi o ponto da explosão, que eles estão chamando de ponto zero. A gente pode ver aqui na rua muitos destroços, muito vidro quebrado, mas ao mesmo tempo a gente vê a solidariedade do povo. Muita gente, muitos voluntários, a gente vê ali as tendas, o pessoal está distribuindo comida, estão distribuindo sanduíches, estão distribuindo máscaras e estão distribuindo água e ajudando, muita gente varrendo a rua também, e dá para sentir a bondade do povo. O pessoal está sendo muito gentil, está realmente mostrando compaixão um com o outro, face à destruição que a gente pode ver aí. O país em choro, o país abalado, mas também com o coração apertado e tentando mostrar esse carinho e esse amor. Eu estou aqui com a Jana. Ela vai falar para a gente melhor o que foi que aconteceu, como que essas organizações estão mobilizando os voluntários e o trabalho que esses voluntários estão fazendo. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله تمام. الله يعطيكم العافية. شكرا كثير. جانا شو صارت هون؟ اوكي. مرحبا، أنا جنى مصري من جمعية SCIL Human Concern International لبنان من طرابلس. نحن اندبندنت. من لما صارت الحادثة ببيروت ونحن عم ننزل كتيم، أكيد نظمنا فولونتيرز عن طريق السوشيال ميديا، الفريندز تبعونا، وصرنا ننزل على طول إما بكلينينج وهالأشياء. استلمنا هيدي البناية هون بالجميزة، استلمناها كلها من درج وبيوت، هيك صرنا نساعد العالم قد ما فينا. من ناحية تانية صار في ديستريبيوشن لفود بارسلز بمنطقة تانية، فهيك على هذا الأساس بننظم. في أنا كوردينيتور وفي كوردينيتور تانية، قسمنا حالنا بمناطق هن بحاجة لهيدا الشيء وصرنا ننزل على طول. أنت هون كل يوم؟ Yes, yes. From the beginning of this action.
In كل شيء تمام؟ يس وحتى صار في هون مثل في مابينج للان جي اوز اللي هون، فاي ان جي او بيروح على شارع او شيء بصير في تنظيم حتى ما يروحوا كذا ان جي او فور ذا سيم بيلدينج اور ستريتس. صار في عندنا اورجنايزنج للان جي اوز، مابينج مستلمينا جمعيات ثانيه تيصير في تنظيم اكثر للان جي او حتى ما يصير في جاب بين النيدز والموجودين هون. واو يس واو كل شيء تمام. يس ويعطيك العافيه. الله يعافيكم ويعطيكم انتم الف عافيه. شكرا ميرسي كثير. ميرسي لكم. ثانك يو. E agora eu gostaria de entrevistar um casal muito abençoado, é um casal de voluntários que fazem um trabalho aqui no Líbano, dentro de um local para idosos. Nós vamos conversar daqui a pouco, mas antes eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com eles. Quando eu morei aqui no Líbano há 4 anos atrás, eles foram assim meus amigos direto, cuidaram de mim. Então é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigada por esse tempo e também por essa entrevista. Nós aqui agradecemos, né, a oportunidade de matar um pouquinho a saudade. Muito feliz, Ana, com você aqui com a gente, nesse tempo de pandemia, uma situação tão difícil que está atravessando o Líbano, e ter a sua presença aqui com a gente foi um presente do Senhor também, estar nos cedros aqui na sua companhia, graças a Deus também por isso, né? Amém. Deus trouxe você um tempo tão pouquinho, mas vamos aproveitar ao máximo. E pegando essa deixa aqui da Jarci, queridos, essa é a Jarci, esse aqui é o pastor Jorge. Arlan Wassarlan, não é assim? Arlan Sarlan. Arlan Arlan Fique. Então, queridos, pegando a sua deixa, Jarci, você falou que é um momento muito difícil, né? Nós acabamos de cobrir ali essa semana a questão da explosão, vai até nesse programa que os irmãos estão assistindo. Como que, queridos, essa explosão até então ela foi natural, não houve assim um atentado, mas como que vocês explicam, pastor, no caso, essas guerras aqui, todos esses conflitos que parece que não cessam? De fato, a tendência é não ter uma resolução para essa situação. Provavelmente Jesus vai voltar e resolver o problema de vez. Porque desde os tempos de Abraão, ele era o pai de todos, né? Foi pai dos ismaelitas e pai dos israelitas. Então, essa situação ela se prolonga até os dias atuais. Uns dizem, temos Abraão por pai, a terra é nossa. Outros dizem, temos Abraão por pai, a terra é nossa. Estes são os israelitas e os muçulmanos. Então, essa tendência de querer a terra está nos dois lados, de maneira mais geral. E quando a gente vê na Bíblia, nós vamos encontrar que a área que foi delimitada para ser chamada de Terra Santa, né, que a gente chama de Terra Santa, ela inclui o sul do Líbano também, partes da Jordânia, partes da Síria, e então fica difícil resolver sem contar todo o território da Palestina. Isso é o que está na Bíblia, né? E as pessoas, o pessoal de Israel quer a posse dessa terra, e é claro que quem está na terra entende que a terra é deles. Então esse é um conflito, a gente não entra no mérito da questão, nem deve. É só para que vocês tenham uma ideia da origem, né? Começou por lá e continua até os dias atuais. Quando foi criado o Estado, o pessoal veio, mas com nenhuma aceitação dos vizinhos. Então é isso, é uma situação insolúvel, porque ambas as partes entendem que a terra pertence a eles. Este é um resumo, bem resumo mesmo, da situação. E pastor, conta um pouquinho pra gente como é essa questão do trabalho. O senhor é pastor e como pastor pode ser pastor aqui no Líbano? Sim, existem já igrejas estabelecidas, e estas igrejas estabelecidas, elas têm os seus pastores, em alguns casos têm pastoras também. Então, essas igrejas podem fazer convites ou podem emitir documentos ou pedido de visto, melhor dizendo, para outros pastores não nacionais que venham se envolver com eles em algum trabalho
nas instituições deles, né? Então não tem nenhum problema ser pastor aqui, desde que você esteja trabalhando com uma igreja já estabelecida e fazendo algum trabalho dentro de alguma instituição da igreja. É proibido, sim, outras ações, né, como são comuns em outros países, mas aqui há um respeito, cada um pela sua fé. E se você trabalha dentro da fé que você crê, com as pessoas ligadas àquela fé, não tem nenhum problema. O problema é se você quer trazer o da outra fé para a sua fé, ou usa de meios que para outros seriam tranquilos, normais, aí aqui estes meios seriam mais complicados. Uhum. E olha, você que se interessa, né, aqui pela região do Líbano, você que se interessa a conhecer mais pelos projetos que eles desenvolvem aqui, o projeto tem um nome, Projeto Nur, luz, não é isso? Nur significa luz, e o texto que me chamou bem a atenção foi do apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ou Sham, em árabe. Sham tem ligação com o sol, com a luz, e eis que na cidade da luz aquele homem ficou cego, porque uma luz que era mais forte do que a luz, no caso Nur, Jesus, este chegou e fez a diferença na vida daquele homem. Então é essa luz que não é chama, essa luz que não é lâmpada, essa luz que é a luz pura, divina. Essa luz é a luz que nós usamos como nome para o projeto. A intenção é trazer luz num lugar que precisa dela. Amém. Nesse momento nós vamos colocar aí para você o endereço de e-mail deles, e se você quiser saber mais, né, sobre esse trabalho voluntário que eles fazem aqui nessa nação, entre em contato com eles e eles vão falar assim com muito carinho e atenção com você. Talvez você também possa ser um apoiador desse projeto. Então o e-mail vai aparecer aí, né? E você, se Deus tocou no seu coração, escreva aqui para eles. Muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por mais uma vez me receber aqui. Que o Senhor continue abençoando vocês. Amém, Ana. Obrigada, nós que agradecemos. A civilização no Líbano remonta a 7.000 anos de história registrada. Aqui é considerada parte da Terra Prometida, e essa Terra Prometida se estende por terras jordanianas. Líbano, 70 vezes mencionado na Bíblia, terra de Tiro e Sidom, terra do cedro, terra e palco de vários relatos bíblicos. Você já ouviu aquela expressão, um oásis no meio do deserto? É assim, esta livraria. Ela não é apenas uma livraria, ela é uma igreja no meio do deserto. Nessa livraria você encontra material cristãos. E tudo, querido, aqui é um preço bem barato, porque este local é suportado por uma igreja. As pessoas aqui entram, recebem um abraço, as pessoas chegam aqui, tem um café, tem um chá, elas conversam, elas recebem a palavra. Aqui as pessoas vêm e recebem um estudo bíblico. Este local é um local consagrado a Deus. Assim, queridos, um jeito diferente de fazer missões, onde alcança todos que entram por essa porta. E um testemunho que durante agora essa grande explosão, a explosão também foi sentida aqui, o chão tremeu, mas este lugar continuou de pé. A porta da frente se rompeu, mas nem o espelho da parede, nem os livros, nem as prateleiras foram abaixo. Aqui é regado com muita oração e nós cremos que os anjos do Senhor segurou cada um desses objetos e prateleiras. O nosso Deus é assim. Pode ter o terremoto que for, pode ter a explosão que for, Ele continua no controle de todas as coisas. O Salmo 92, verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Neste programa de hoje, você acompanhou um pouco da história do Líbano,
você viu que desde 1975 as guerras assolam esse país. Quando o Líbano se levantava de uma guerra, em 2006, novamente outra guerra. Quando o Líbano começa a se reconstruir, agora, em 2020, essa explosão devastadora. E esse versículo, ele vem como um versículo-chave nessa história desse país. Porque as palmeiras, ela significa aqui permanecer por cima das circunstâncias. E esse povo, esse país tem permanecido acima das circunstâncias. A Bíblia fala sobre o cedro do Líbano e este cedro do Líbano é citado 85 vezes na palavra de Deus. Nos 3 primeiros anos de vida, as raízes do cedro crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta cresce apenas 5 centímetros. Mas a partir do 4º ano, a árvore começa a crescer. Eu e você somos como o cedro do Líbano. Nós temos promessa de crescimento. E ainda que no início esse crescimento não seja muito visível, com o passar do tempo, o nosso crescimento será visto por todos. Mas assim como o cedro busca a sua água nos lençóis da terra, eu e você precisamos buscar a nossa água, a nossa seiva no Senhor, pois o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a fonte da nossa vida e eu e você precisamos viver dependentes dele e não de fatores externos. E o nosso programa continua na próxima semana. Não perca, espero você.